Olha a hora, 7h56. Repita. 7h56. Companheiro Anchieta Filho. Joseval Peixoto, professor Marco Antônio Villa, Raquel Sherazade. Vamos falar desta greve dos caminhoneiros. Essa paralisação de caminhões que está prejudicando o cidadão brasileiro, tendo dificuldade de encontrar produtos alimentícios aí nas feiras, nos supermercados e também preocupando o setor produtivo agrícola brasileira. A agroindústria está sendo prejudicada. Ontem, uma reunião de 10 horas, o governo fez algumas propostas para os caminhoneiros e parece que está se chegando a um consenso. O governo ofereceu durante um ano não cobrar empréstimos do BNDES, 6 meses sem reajuste do óleo diesel e a questão do preço do frete, a discussão de um preço mínimo do frete. E claro que isso encarece o setor da agroindústria. E vamos conversar com um importante representante, o senador Blauro Maggi, que é do Mato Grosso, um grande produtor de soja do Brasil. Senador Blauro Maggi, bom dia. Bom dia, Anchieta, bom dia a todos os ouvintes. Nós participamos ontem de várias reuniões, dessas reuniões que você citou aí de 10 horas, participei de todas elas ontem. E, de fato, o governo apresentou no final da noite já uma proposta. Mas, para surpresa e para decepção minha, inclusive, e de grande parte do movimento que aguardava a solução desse problema, o governo separou em duas partes o movimento. Um movimento de caminhões autônomos e motoristas autônomos e um outro do movimento dos transportadores ou das grandes transportadoras. O fato é que o motivo que levou à greve é o mesmo para o pequeno quanto para o grande. Um dos benefícios, ou uma das maiores solicitações, que era a prorrogação do financiamento de 12 meses dos finames que foram feitos, o governo não concedeu para as transportadoras, para os que têm um volume de caminhão maior que 1 ou 2 caminhões. Então, eu, sinceramente, o meu ânimo e a minha esperança de que nós terminaríamos com esse movimento no dia de hoje, não tenho tanta certeza nesse momento. Teremos que aguardar durante o dia as manifestações desses movimentos grevistas que também tem uma característica, não tem uma centralização, não tem um líder estadual, não tem um líder nacional e nem local também. É um movimento totalmente difuso, feito pelos próprios motoristas, e então é uma coisa bastante complicada, viu, Anchieta, que traz muita preocupação. Você foi muito feliz quando diz da questão do desabastecimento. E eu tenho usado uma metáfora para dizer o seguinte: o nosso almoço de domingo, ele está em cima da carroceria de um caminhão. Se ele não chegar ao supermercado, não tem almoço no domingo. É uma coisa muito grave que está acontecendo no país e que, se não debelar esse assunto com bastante rapidez, não é só o agronegócio, a indústria que vai pagar a conta. Somos todos nós. Eu vi o relato do segmento de avicultura, que diz que já estão abatendo, quer dizer, abatendo não, eles matam por dia pintinhos que nascem todos os dias porque não tem lugar para colocar, não tem onde alojar. Então, se estão matando esses pintinhos que nascem hoje, daqui a 45 dias, eles não estarão nos supermercados. A cada dia que passa, é uma remessa que deixa de entrar lá daqui a 45 dias. Então, há que se esperar um aumento dos preços, um aumento da inflação, uma desorganização da economia por essa questão dessa greve dos caminhoneiros. Pelo que o senhor está falando aí, o nosso almoço de domingo ainda continua ameaçado, né? Continua ameaçado, ele continua em cima da carroceria dos caminhões. Marco Antônio Villa. Senador, bom dia. O governo não poderia ter se antecipado? Quer dizer, esses problemas em relação ao setor de transporte eram bastante conhecidos, né? Não poderia ter se antecipado e não agora tentar negociar já com sérios prejuízos, que como o senhor expôs, são prejuízos para todos, até para o próprio governo, no recolhimento de tributos, para o agronegócio, para o pequeno produtor, para o consumidor. O governo não deveria ter se antecipado e já ter chamado quem pudesse representar o setor. No caso das transportadoras, como o senhor disse, é muito mais fácil e tal, mas já ter adotado medidas que evitasse chegar a uma situação tão grave como nós estamos vivendo? Olha, essa questão dos transportes, de fato, é uma tragédia anunciada, né? Os caminhoneiros vêm há muito tempo reclamando pelo baixo preço dos fretes. Mas como é o mercado que regula, aconteceu um fato interessante que tem que ser colocado nessa questão. Há 2 anos atrás, o governo, para estimular a economia e também ajudar o emprego na área de metalurgia, na área de automóveis, caminhões, criaram
vários programas. Um deles foi o tal de Caminhoneiro e também para as transportadoras, vendendo caminhões com juros extremamente baratos, subsidiados de 2,5% ao ano, sem correção monetária. E isso fez com que muitos transportadores, que até nem precisavam de caminhão, mas estava tão conveniente comprar, foram as compras. Quem precisava de 10 comprou 20, quem não precisava de nenhum comprou 2, 3. Então, super ofertou o mercado de caminhões. E a economia, nós sabemos que não estamos crescendo nesse último ano, nos últimos 2 anos. Então, aumenta a oferta de caminhão, reduz a procura ou a oferta da mercadoria para ser transportada, o caos é esse, né? Quer dizer, a diminuição dos preços dos fretes e a inviabilização. Então, esse é um assunto grave, que sim, o governo, a sua inteligência deveria ter percebido isso e trabalhado isso com mais antecedência, mas não é um assunto que diria assim, é o governo que deveria ter sentado ali atrás. Ele é a consequência, acabou vindo para o governo para resolver. Outro assunto, há mais de 10 dias ou 15 dias esses movimentos começaram. E só nesse final de semana, no domingo ou na segunda-feira, é que o assunto chegou no governo e essa semana se tentou resolver. E infelizmente, como eu falei no início da minha entrevista, eu não sei se o que o governo ofertou ontem, por ter ofertado só a metade daquilo que se pretendia, se o movimento será liquidado hoje ou não. Vamos torcer que sim, porque ninguém quer o mal do país, ninguém quer que as coisas possam se complicar também, né? Senador Blairo Maggi, agora a pergunta de Raquel Sherazade. Senador Maggi, muito bom dia para o senhor. Bom dia. O fato é que nós, cidadãos comuns, já estamos sendo afetados por essa paralisação de caminhoneiros, né? Aumento de combustíveis, a desabastecimento. Mas de que forma o movimento dos caminhoneiros afeta o governo? Essa paralisação é mais um revés para a nossa já debilitada economia? Com toda certeza, Raquel. Eu fiz um pronunciamento no Senado e falei nas reuniões com o governo. Esse é um assunto tão grave e gravíssimo, de prioridade número 1 para se resolver. Esse é um assunto que derruba o governo. Esse é um assunto que, se nós olharmos na história, no Chile, o Salvador Allende foi tirado do governo, tirado do palácio e começou numa greve de caminhoneiro. Talvez os caminhoneiros sejam a única categoria no país que consigam parar o país em todas as suas atividades. Não é só a agricultura, só a indústria, mas é as pessoas que vão no supermercado, que não vão encontrar, como eu disse, o almoço de domingo, talvez não esteja no supermercado, talvez não esteja lá no dia que nós precisamos. Então, além da conturbação social que isso pode trazer, para o caixa do governo é uma coisa incalculável os prejuízos, né? A inflação que vai ser chicoteada para acordar novamente, a falta de arrecadação dos impostos que geram toda essa economia. Então, é uma situação, eu digo assim, muito delicada, que requer muita atenção, toda a atenção possível para debelar isso o mais rápido possível. Senador, eu não entendi por que se excluiu a empresa da Benesse de suspender os pagamentos do Finame. Qual é a explicação para isso? Nenhuma. Durante o dia inteiro se negociou isso. Eu saí da reunião, eram 18 horas. O Miguel Rosseto, o ministro, e os demais foram para o Palácio para fechar esse pacote e até então, nesse momento, a negociação era que todos estavam dentro. Para minha surpresa, fui comunicado pelo ministro já às 10 horas da noite de que não seria contemplado porque o governo está fazendo ajuste fiscal e não pode abrir espaço para isso. Mas eu diria assim, era tão barato acabar com esse movimento perto das consequências que ele tem, e a mim resta hoje torcer para que o movimento volte atrás e, obviamente, temos o dia ainda hoje para trabalhar. Já cedo estamos programando outras reuniões para tentar incluir esse pessoal dentro do refinanciamento dos finames, para que efetivamente acabe o movimento. Eu diria para você, olha, eu estou muito preocupado. Estou preocupado como senador, estou preocupado como produtor rural, estou preocupado como exportador que sou, estou preocupado como cidadão por falta de uma atenção maior nesse assunto. E qual é a esperança para hoje, já que não há liderança no movimento, é um movimento difuso dos caminhoneiros na rede social? Olha, os caminhoneiros autônomos que ganharam esses benefícios ontem, eles devem voltar à atividade. Agora, se os demais não liberar a pista, não vai adiantar, né? Quer dizer, você libera alguém, mas os outros não liberam as pistas, fica difícil. Outra coisa, eu achei bastante complicado o governo, por enquanto, colocar a polícia na rua para tirar os manifestantes, tirar os caminhoneiros.
Isso só faz com que o movimento fique mais bravo, né? Fica mais aguerrido. Então, mais uma vez, vamos torcer durante o dia para resolver esse assunto hoje. Agora, só para meu conhecer, o nome é Blairo Maggi, né, senador? É Blairo, é B-L-A-I-R, Blairo. Qual é a origem desse nome, senador? Olha, não vale a pena contar a história para você, mas eu saí de casa para ser batizado com o nome e voltei com outro, então só meu pai sabia. Tá bom, senador, um abraço. Ok, um abraço. Senador Blairo Maggi, que é do PR do Mato Grosso, grande produtor de soja, considerado, né, o rei da soja. Senador, muito obrigado, bom dia para o senhor.